Fala rapaziada, hoje como no meu primeiro vídeo do canal, eu vou trazer um tema maravilhoso para você que quer ser cristão. Eu ainda não sou 100%, mas o que eu sei eu já vou repassar, entendeu? Eu pesquisando, eu vi que o melhor vídeo assim para começar seria a história da Bíblia, né? Porque, claro, ultimamente os cristãos focam muito na Bíblia, né? Não é exatamente o certo, né? Por que não é o certo? Porque a Bíblia nunca ela não existiu desde o começo da igreja, né? Quando Jesus fundou a igreja, no ano 33, mais ou menos, tá relatado em Mateus 16, versículo 18, não tinha Bíblia. E o que Jesus fala? Pregai o evangelho a toda criatura, né? Ele não fala pregai Bíblias para todas as criaturas, né? Porque, claro, não existia a Bíblia na época. Então, por isso que eu tô dizendo que não é tipo assim, não é bom a gente idolatrar a Bíblia, entendeu? Focar somente nela, porque ela não é a única fonte de fé. Até porque a única fonte é a igreja, né? Tá aí em Efésios 3, versículo 10. Mas sem muita enrolação, vamos iniciar. Bom, Jesus, quando ele ressuscitou, subiu aos céus, foi mais ou menos no ano 33. O que existia de Bíblia, porque na verdade Bíblia é Antigo e Novo Testamento, então não tinha, o que existia era só o Antigo Testamento, as escrituras do Antigo Testamento. O que tinha era isso, Antigo Testamento. Mas Bíblia, que é o conjunto do Novo e do Antigo, não existia. Sem contar que o que tinha era duas versões de escrituras. A versão do judaísmo, que é a Bíblia hebraica, que só tem o quê? Tem 66 livros, porque no Antigo Testamento ele só aceita os livros judeus. Isso é uma discriminação com os livros gregos. E tipo assim, existe um conjunto chamado o que é os livros dos 70, mais ou menos, ou a Septuaginta, que são 70 livros, entre eles os apócrifos e os inspirados por Deus. Só que é uma versão toda em hebraico, tipo, tem os livros judeus que foram traduzidos pro grego e outros livros de outras línguas sem ser judeu que foi traduzido pro grego, entendeu? Que não foi escrito no judaísmo hebraico. Só que, tipo assim, a igreja pegou os que eram inspirados ao Deus, mesmo não sendo só hebraico, entendeu? Pegou também os que não eram, porque acreditavam que eram inspirados. Então, qual foi o primeiro livro escrito da Bíblia? Se vocês forem pesquisar, o primeiro livro foi o de São Paulo, o livro de São Paulo, aos Tessalonicenses. Foi mais ou menos no ano 51, porque há relatos que ele estava no inverno, e o inverno varia de dezembro a janeiro, entendeu? Então não temos uma data exata se foi no ano 50 ou 51, mas sabemos que foi nessa transição. Enfim, foi mais ou menos o que? 21 anos depois da ressurreição de Cristo. Ou seja, a igreja que Cristo fundou ficou 21 anos sem Bíblia, somente ficou com a tradição. A própria Bíblia fala que Jesus manda nós guardarmos a tradição que vem dos apóstolos, e Deus proíbe a tradição que vem dos judeus, a própria tradição que diz quais livros eram inspirados do Antigo Testamento. O próprio Jesus falando, hein? Depois eu vou citar aqui na descrição, porque eu não peguei o meu caderno agora com os versículos. Provavelmente vocês acharam que o primeiro livro foi o Evangelho de Mateus. Isso também está errado, porque os livros cronologicamente escritos não são os que estão na Bíblia, são os que a igreja diz. Aquilo lá é uma outra, tipo assim, aquilo lá é uma outra seleção de livro. E a tradição fala que o livro do Evangelho de Mateus tem que ser o primeiro, mas não que foi o primeiro escrito, só que tipo assim, é uma ordem. Mas a ordem cronologicamente foi o livro de São Paulo.
Já o primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de São Marcos, no ano 64, ou seja, 34 anos depois da ressurreição de Cristo. Graças à tradição apostólica, a igreja viveu os evangelhos oralmente. Ou seja, se não fosse a tradição apostólica, nós não teríamos como escrever os evangelhos. Porque através dessa tradição, durante 21 anos sem Bíblia, que foi dizendo quais livros eram de Cristo ou não, porque tinham vários livros apócrifos. Então, tipo assim, o livro vinha para o Papa ou os bispos. Muitos desses bispos eram analfabetas, né? Porque naquela época Jesus escolheu os apóstolos e a maioria era analfabeta. Então a igreja começou assim, muito simples, com pessoas analfabetas. Os primeiros papas, os primeiros bispos eram analfabetas. Então quem sabia ler trazia livro e mostrava: olha, eu encontrei esse livro aqui. Falava o nome e lia. De acordo com o Papa e os bispos ouvindo a leitura, falavam se era inspirado por Deus ou não. Por isso eu não consigo entender como tem gente que aceita Bíblias com os 27 livros tendo a autoridade da igreja que selecionou esses livros e não quer a autoridade que aceita os 46 livros do Antigo Testamento. Enfim, não vou entrar nesse debate. O assunto aqui é Novo Testamento, é Bíblia completa, não é só o Antigo Testamento, tá? A Bíblia não diz quais são os livros que entrarão no Novo Testamento. Se tiver, me prove agora, mas não tem. A Bíblia não é um livro. A Bíblia é uma biblioteca de livros inspirados por Deus. O próprio nome já diz, Bíblia, vem de biblioteca inspirada. Bora lá. Quem são os livros do Novo Testamento? Olha só, quem diz quais são os livros do Novo Testamento é a igreja. Até os livros do Antigo Testamento, mesmo os judeus tendo a Torá com os 66 livros inspirados por Deus. Porque não é só 66. O Alcorão, que é os 66 livros hebraicos inspirados por Deus, para os muçulmanos caiu do céu. Até para algumas religiões não católicas falam, né, que a Bíblia caiu do céu. A Bíblia é de 66 livros, né, que não é nem completa. Tá incomodando aqui, né, essa luz. Caindo do céu surgiu o muçulmano. E eles são uma religião de um livro. O cristianismo, ele não é uma religião de um livro como muitos cristãos desinformados pensam. O cristianismo é a religião de uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. Vamos lá. Esse negócio tá bacana aqui. Ó, a igreja é como uma família e a Bíblia é como se fosse um álbum de foto. Se alguém que não é da família pega esse álbum de foto para querer falar o que aconteceu em cada foto, vai interpretar do seu jeito e não vai interpretar do jeito correto. Mas se uma pessoa quiser saber realmente o que aconteceu em cada foto, vai ter que ir com quem? Com a família. É a mesma coisa. A Igreja Católica que fez a Bíblia é a única que tem a interpretação correta. Se uma pessoa fora da igreja quiser falar, eu estudioso da Bíblia, ou então eu doutor da Bíblia, ou sei lá o que, quiser falar assim, eu vou interpretar e ensinar para vocês o que significa essa passagem aqui. Se essa pessoa não tiver interpretação da Bíblia, caia fora, porque essa pessoa está tendo uma interpretação pessoal e a própria Bíblia diz que a Bíblia não tem interpretação pessoal. Aí a pessoa fala, é profecia. Meu filho, a Bíblia é pura profecia. Tudo que ela tem é profecia. Não vem com essa chavegada pra cá pra querer fugir dos teus problemas, não. Caia fora, porque só quem tem a interpretação da Bíblia é quem fez a Bíblia. Só a igreja tem o espírito de interpretar a Bíblia correta. Agora vem a pergunta, quem veio antes, a igreja ou a Bíblia? Quem será, hein? Bom, Jesus é a palavra de Deus ou a Bíblia? Você vê que muitos cristãos do século 21, desde do ano 1500 e pouco, quando surgiu outras religiões cristãs, se você reparar, muitas pessoas confundem a palavra de Deus com Bíblia. Até na própria igreja católica falam que a palavra de Deus é a Bíblia. Gente, pelo amor de Deus, vocês não têm noção do erro que vocês estão tendo, gente. Pastor Silas Malafaia, um pastor famosinho,
diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Gente, isso é uma arma poderosa para ele e para quem segue ele. Porque assim, sendo assim, a palavra de Deus existe desde sempre. Pois a palavra de Deus não é um livro, e sim uma pessoa. Esta pessoa é Jesus Cristo. Temos que pensar e entender bem que se a palavra de Deus é Jesus, a Bíblia não existe desde sempre. Ela foi criada por mãos humanas e através do Espírito Santo dado à igreja. A igreja fez a Bíblia e interpreta da maneira correta. Eu espero que vocês estejam entendendo aí e não caiam mais nessas mentiras de vãs religiões aí que se dizem cristãs, pelo amor de Deus. Jesus veio à Terra, deixou a sua igreja sobre os apóstolos, Mateus 16:18, veio em Pentecoste, trouxe o Espírito Santo para a sua igreja e não deixou uma linha escrita, uma letra. Claro, ele deixou lá na praia, lá, né, no rio, ele escreveu algumas coisas, mas a onda veio, pá, levou, sumiu o que Jesus tinha escrito. Por aí nós sabemos que Jesus sabia ler e escrever, porque ele escreveu na areia. Ele escreveu em uma praia para os apóstolos, entendeu? Então a Bíblia relata que Jesus sabia ler e escrever. Mas ele escreveu na areia, a onda veio, levou e pronto, acabou. Não temos uma linha escrita de Jesus. Os 27 livros do Novo Testamento. Bom, aqui nós estamos de acordo tanto com os católicos como com os protestantes, com os muçulmanos, ou seja, quem for que aceite a Bíblia do Novo Testamento. Todo mundo aceita que o Novo Testamento de qualquer Bíblia tem 27 livros. Tá, os 27 livros da Bíblia católica são os mesmos 27 livros da Bíblia protestante. Nós temos o Novo Testamento, que não foi escrito por Jesus Cristo. O livro foi feito por atores sagrados, que foram os apóstolos inspirados por Deus. A tradição católica e apostólica diz que o primeiro evangelho foi escrito por Mateus. Os protestantes aceitam isso. Assim como a mesma tradição diz que o segundo evangelho foi escrito por São Marcos. A igreja evangélica aceita isso. O terceiro foi por Lucas e o de João foi por João, e assim por diante até chegar em Apocalipse. Até aí, todas as igrejas do mundo estão de acordo com a tradição. A pergunta que não quer calar para o mundo inteiro: quem diz que esses 27 livros foram inspirados por Deus? Vamos lá. Jesus não foi, né? Porque não existia nenhum escrito quando ele estava na Terra. Resposta protestante: foi uma inspiração divina. Não teve nenhuma autoridade humana. Tá, mas essa inspiração divina inspirou quem? Os protestantes dizem que o povo precisa descobrir a Bíblia, né? Geralmente eles falam isso para os católicos, né? Dizem que os católicos não leem Bíblia. De fato, tem muita gente que se diz ser católica, né? Tipo, eu já fui assim. Tipo, eu sou católico por conhecer as coisas, não por né, ser aquela pessoa na santidade, mas sim por conhecer, porque é muito difícil tu ser católico numa santidade. Porque, cara, pedir para ser católico é pedir para sofrer para ser santo, porque o católico te propõe a santidade para te poder chegar no céu, e isso é muito difícil. Não é só a fé como as pessoas falam. Peca, tu tá com fé, vai pro céu. Não é nada disso. Enfim. Aí, esses católicos que não sabem de nada da igreja, né? Realmente eles acabam com a nossa imagem, né? Porque eles realmente não leem. Esses que se dizem ser católicos e não conhecem nada, não leem a Bíblia, só quer saber de farra. Aí vem os pastores, pegam esses que dão mau exemplo pra gente e falam que o mundo, entre aspas, os católicos, né? Incluindo os farristas e esses católicos que não sabem de nada, eles falam assim: o mundo precisa descobrir a Bíblia. Mas a Bíblia está sendo vendida em qualquer lugar. O que o povo precisa saber é de como a Bíblia foi escrita. Porque muita gente está escondendo como a Bíblia foi escrita.
Falo, ó, porque tipo assim, gente, esse mundo aí que não é católico esconde o sofrimento da Bíblia, gente. Falo assim, que o Antigo Testamento, não, tipo assim, quando vão dar a sua versão horrível, tipo meia tigela, falam que foi feita por profetas, pessoas inspiradas por Deus, que Deus fez a Bíblia com 66 livros, pronto, acabou. Compra sua Bíblia, lê e pronto, tá salvo. Gente, vocês têm que descobrir o sofrimento que a igreja sofreu para existir Bíblia. A Bíblia não foi criada por Deus. Foi criada entre aspas, né? Porque foi o Espírito Santo que fez a Bíblia criar, que fez a igreja criar a Bíblia. Mas Deus, fisicamente, como as pessoas colocam na cabeça, Deus não fez a Bíblia, gente. Foi a igreja. Não vem com esse negócio que Deus fez o Antigo e o Novo Testamento e fez 66 livros. Não, é 73 livros. Vamos lá. A batalha para criar a Bíblia. Havia os gnósticos que queriam introduzir muito mais que 27 livros na Bíblia. Já pensou isso, gente? Depois que a Bíblia foi escrita, depois do primeiro livro, os Tessalonicenses, no ano 51, veio os que falam heresias, que são os gnósticos da época. Eles queriam introduzir muito mais que 27 livros. Já pensou a nossa Bíblia desse tamanho por causa desses gnósticos? Vamos lá. O Dan Brown, no Código da Vinci, anda espalhando, agora, recentemente, dizendo que existia muito mais que 4 evangelhos e que a malvada Igreja Católica jogou fora e escondeu do mundo inteiro. Que maldade, hein? A igreja esconder do mundo todo que tinha mais de 4 evangelhos. Por que será? Será que a igreja foi realmente malvada? Ou a igreja estava inspirada pelo Espírito Santo e falou, não, evangelhos inspirados por Deus são só 4, o resto são apócrifos. E quem aceita que isso está certo? Todas as igrejas evangélicas. Porque senão elas não iam ter só 4 evangelhos. E quem fala que é só 4 evangelhos inspirados por Deus no meio de milhões é a tradição católica apostólica romana. Vamos lá. A igreja, vamos sobre essa acusação que ela escondeu. A igreja sempre alertou que havia os evangelhos apócrifos, como o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Tiago, o evangelho de Tomé, o evangelho de Tiago, o evangelho da infância, epístolas de Barnabé e outros atos dos apóstolos. E não entraram na Bíblia. Por quê? Porque a tradição falava para a igreja que eram livros apócrifos, que não poderiam entrar na Bíblia. E o que a tradição falou referente a isso, todas as igrejas evangélicas aceitaram. Mas é a mesma tradição que definiu os Antigo Testamento. Não sei por que essas igrejas não aceitam a tradição já no Antigo Testamento. É uma coisa louca, né? Perguntem para eles porque eu não sei. Agora vamos à pergunta, né? Por que não entraram na Bíblia se os gnósticos queriam colocar todos esses livros na Bíblia? O Evangelho, um exemplo, o Evangelho de Maria Madalena fala que Jesus beijou Maria Madalena. E tipo assim, gente, como um livro desse pode entrar na Bíblia, gente? Que Maria Madalena beijou Jesus. Jesus não casou. Jesus não adulterou, até porque a Bíblia fala que Jesus é o esposo da igreja. A igreja é a mulher de Jesus Cristo. Pode Jesus ter adulterado? Gente, não tem escapatória. A tradição que fez a Bíblia. Vamos lá. Engraçado que se você for perguntar essas coisas, nenhuma pessoa fora da igreja católica não vai saber responder isso. E eu tô tendo essas respostas porque eu fui pesquisar dentro da igreja católica. Porque, gente, nenhuma igreja no mundo todo vai te ensinar detalhadamente como a igreja surgiu. Todas essas igrejas fora da igreja católica vão tentar resumir o máximo possível. E tu vai se prender a esse resumo sem fundamento nenhum. Graças a Deus eu me libertei dessas mentiras.
Esses livros não entraram porque não são a palavra de Deus. Não são inspirados por Deus, não são canônicos, são livros apócrifos. Enquanto isso, nessa batalha de séculos, havia os marcianitas, que seguia o herege Marcião. Isso você pode encontrar no YouTube ou no Google, entendeu? Os gnósticos, os marcianistas, que existe até hoje e dá para comprovar no que eu tô falando. Tá, Marcião queria tirar todos os evangelhos, exceto de Lucas, como a nossa Bíblia não ia ficar, e algumas partes do evangelho. O Marcião, ele aceitava só as cartas de Paulo e de mais nenhuma. Então, se dependesse de Marcião, a Bíblia teria muito menos livros, e essa briga durou séculos. Ou seja, se dependesse de Marcião, o que a gente teria? Uns 5 livros assim? O Novo Testamento? Que isso, gente. Mas olha só, todos os católicos, todos os ortodoxos, todos os protestantes e qualquer cristão no mundo aceita os 27 livros do Novo Testamento. Então, quem decidiu os 27 livros do Novo Testamento, já que foi uma briga de séculos? Foram 3 séculos. 3 séculos não é 3 dias não, 3 meses, 3 anos. 3 séculos é muitos anos, gente. Não dá pra... Olha, o Apocalipse quase não entrou na Bíblia, porque ele era considerado um livro herético. A segunda e a terceira carta de São João quase não entraram na Bíblia também. A resposta dessa pergunta é: a igreja foi inspirada para fazer a lista dos 27 livros. Se a igreja não fosse inspirada por Deus para decidir os 27 livros do Novo Testamento, quem decidiu esses 27 livros? Eu quero perguntar para você que tem essas versões aí meia tigela que ensinaram para vocês como a Bíblia foi criada sendo um passe de mágica. Quem decidiu os 27 livros? Ah, foi Deus. Relatos? Cadê? Esse problema é um problema para os protestantes, porque para nós a gente sabe. Aliás, isso é um problema para qualquer pessoa que não é católica e que se diz cristão. Porque para nós a gente sabe perfeitamente o que houve. Outro problema é que os protestantes optaram por crerem na Bíblia e não na igreja. Triste. Esses 27 livros eram feitos à mão. Isso resultava em uma biblioteca gigante que ninguém poderia ter em casa porque tinha que ser copiado palavra por palavra e durava a vida inteira. Aí muita gente fala: a igreja passou 16 séculos escondendo a Bíblia do povo. Não deixava o povo ter Bíblia em casa. Ué, gente, o que eu acabei de ler? A Bíblia, gente, para tu ter um livro da Bíblia, você tinha que pagar um copista. Um copista cobrava caro. Ele copiava palavra por palavra, com pena de pássaro. Imagine todos os pássaros do mundo ser morto para copiar um livro. Pegava tinta lá e tal, e durava a vida inteira. Ou seja, a pessoa passava a vida inteira não tendo Bíblia. Prestes a morrer, ela tinha a Bíblia, que era quando o copista terminava de fazer o Novo Testamento à mão. E o valor era, hoje em dia, né, comparado a hoje em dia, era milhões de dólares. Quem ia pagar tudo isso? Sendo que a igreja tinha toda a Bíblia lá, e quem quisesse ir lá ia ouvir a homilia do padre e tal. Porque, gente, a igreja nunca escondeu. Isso é ignorância sua, cara. Tem que ver as histórias. Por isso que a palavra Bíblia é no plural, significa os livros sagrados. Biblion é um livro só. A tradição da igreja foi ao longo dos séculos com a inspiração divina fazendo a lista dos 27 livros do Novo Testamento. Aí sim, antes que a Bíblia existisse, havia a tradição católica. A carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Os 27 livros levou 50 anos para serem escritos, e além disso,
os livros ficaram espalhados pelo mundo. Marcos escreveu o Evangelho para a Igreja de Roma, Lucas para a Igreja dos Gregos, e assim por diante. As Escrituras foram escritas e ficaram separadas por séculos, para encontrarem e dizerem que foram inspiradas por Deus. Levou séculos. Como a Igreja viveu nesse período sem o Novo Testamento? Uma época onde havia a Igreja primitiva, a Igreja dos Mártires, que derramavam seus sangues em Roma por amor a Cristo. Os mártires não conheciam o Novo Testamento como nós conhecemos hoje. Eles tinham alguns fragmentos de alguns dos livros. Ou seja, fora isso era tudo boca a boca. Não existia livro. Era difícil. Do que vivia essa igreja? Da palavra de Deus. E a palavra de Deus não é a Bíblia. A igreja é o corpo vivo de Deus. E eles não precisavam da Bíblia porque eles tinham a palavra de Deus. A imprensa foi criada no século XVI. Como a igreja viveu 16 séculos sem imprensa? Será que Jesus, ao falar no Evangelho que ele não deixaria a gente até a consumação do fim dos tempos, corrompeu essa promessa dele? Esperou 16 séculos para vir com Bíblia e dizer que não, agora temos Bíblia, agora eu vou estar com vocês. Foi isso? Que cristãos são vocês? Vamos lá. Lutero só pôde imprensar a Bíblia através dos copiadores católicos que faziam várias Bíblias para as igrejas de todo o mundo. Então, é isso mesmo, a igreja gastava com os copistas, que era milhões de dólares para fazer cada Bíblia para ter em cada igreja. Para vocês aí que falam que a igreja sempre foi rica e gastava só com si mesma, muita falta de estudo. Vamos lá. Então, os protestantes só têm a Bíblia hoje graças aos católicos que fazem de tudo para que os fiéis conhecessem a Bíblia. De tudo mesmo, né? Porque eles passaram 6 séculos com briga para ter Bíblia. Depois de ter Bíblia, ainda gastaram milhões para os fiéis terem uma igreja que tenha uma Bíblia próxima de sua casa. 16 séculos sofrido. Vamos lá, vamos lá. E a igreja só tem Bíblia graças à tradição apostólica. A igreja crê que a Bíblia é um instrumento para nós termos acesso para a revelação divina, graças ao magistério sagrado da igreja, que diz que a tradição e a Bíblia são os verdadeiros instrumentos da igreja. Ou seja, uma coisa liga a outra. Jesus fez o magistério e o magistério fez a tradição e a Bíblia. O magistério diz que a tradição e a Bíblia são instrumentos para você, se santificar e tudo mais. Só um pé a igreja não vive. Tem que ter os 3 pés. Jesus está vivo na igreja. Vamos lá, ele está vivo na vida da igreja, né? Pois Saulo perseguia os cristãos. Quem lê Bíblia sabe disso. Saulo perseguia os cristãos para matar e prender. Quem aparece para Saulo é Jesus e ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Isso está relatado no Atos dos Apóstolos. Ou seja, Jesus Cristo se identifica na igreja, né? nem na Bíblia, né? Porque muita gente fala: eu vou ler a Bíblia, vou receber o Espírito Santo e Jesus vai falar comigo através da Bíblia. Não, o apóstolo Paulo teve uma conexão com Jesus através da igreja, porque ele perseguia a igreja, não a Bíblia, e Jesus apareceu na igreja. E Saulo perseguindo a igreja, Jesus fala: por que me persegue? É só ler a Bíblia, né? Com a interpretação da igreja, que foi que criou. E só para finalizar aqui, eu acho que no próximo vídeo eu vou dar uma aula sobre o Big Bang. Porque muitos cristãos falam que o Big Bang não existiu e que ele afasta a fé que Deus existe. Estão muito equivocados, porque o Big Bang prova que Deus existe. E finalizando esse vídeo, vem a pergunta assim:
quem criou a teoria do Big Bang? A teoria foi inventada por um padre católico, não sei se vocês sabiam, sacerdote jesuíta, Georges Lemaitre. Me corrija se eu pronunciei errado. O padre Lemaitre nasceu em Charleroi, Bélgica, em 1894. Graças aos seus estudos na década de 1920, teve a intuição de que o universo tinha uma história e se encontrava em evolução, opondo-se assim à excepção de todos os cientistas da época, especialmente de Albert Einstein. Vou finalizar por aqui. Deixa o like se você gostou, se inscreva no canal, porque eu vou postar muitos vídeos de coisas verdadeiras e vou mostrar, enfim. Deixa o like, se inscreva e vamos para o próximo vídeo, que o próximo vídeo vai ser sobre o Big Bang em relação à criação descrita no livro de Gênesis. Vamos ver se tem algo em comum. Vamos lá.